Pessoal, lembrando a vocês que a gente tem que botar pelo menos alguma coisa no chat, para lembrar que a presença é de acordo com o que é escrito no chat, pessoal, caso esqueçam. Boa noite, todo mundo que chegou, tem 14 pessoas já. Boa noite a todos. A gente sabe que como tem muita gente que não tem um e-mail institucional, então vai ficar esse barulho sempre aqui, ok? Gente que vai chegar um pouquinho mais atrasada. Bom, mais uma vez dando boa noite a todo mundo que está por aí, né? Tem 14 mais 3. Eu tenho que permitir manualmente cada um de vocês, ok? Vocês são de que semestre mesmo, da licenciatura em Química? Somos do segundo semestre. Verdade, do segundo semestre, ok. Tomara que saia, aqui fácil sair. Bom, a aula de hoje a gente vai começar pulando oscilações, ok? Já que foi mudado, né? Eu confirmei com a secretária que o plano do curso que estava na ementa lá, ele estava defasado, né? Provavelmente era do anterior a 2005, ok? Onde houve a mudança. Boa noite a todo mundo que está chegando. Então, o assunto do nosso curso aqui vai ser, de fato, a gente vai começar com temperatura, depois vai seguir com eletricidade e magnetismo, ok? E, por último, a gente vai ver oscilações. É muita gente chegando. Pronto, é isso, só esperar mais algumas pessoas chegando. Lembrando também que é sempre bom que todo mundo que entre na sala, né, escreva pelo menos alguma mensagem no chat. Tudo bem, Marília? Tá tudo bem, sim? Espero que esteja bem com você. Escreva alguma coisa no chat, por favor, porque a frequência é computada por um complemento, ok? Que ele anota, né, o e-mail de vocês e o nome de vocês, e a gente vai calcular a frequência dessa maneira, ok? Boa noite. Bom, acho que a gente já pode ir começando, apesar de eu achar que mais uns minutos ainda vai ter gente chegando, ok? E é isso, vou começar a apresentar a tela aqui, ok? Todos os slides eu coloco lá no Classroom, Marília. Não sei se você já está na sala, mas da aula passada, inclusive, dessa aula, os slides já estão disponíveis, inclusive. Okay? Se clicar aqui, ver se está disponível. Está carregando, 47 slides, certo. Ele já, o da aula de hoje, ela já está, inclusive, disponível para vocês que queiram ver. Eu tento, ao máximo, eu sei que tem gente que não tem computador, ok? Ou não tem um monitor muito grande, etc. Então, durante a aula, quando tiver um texto muito pequeno, que é o caso desse conteúdo aqui de Física 2, eu sempre vou dar um zoom, ou então vou descrever o que está escrito naquele texto ali, né? Porque como eu tiro esses slides do livro,
Às vezes, você só copiando o conteúdo do livro para cá, para os slides, não fica muito legível. Eu evito até colocar coisas escritas do livro justamente por isso, ok? Então, quem tem monitor, tudo bem, pode aumentar, ou então quem for ver depois, numa aula gravada, pode aumentar, dar um zoom no celular, etc. Mas quem está vendo ao vivo é um pouco mais complicado, né? Mas por isso que eu sempre tento eu mesmo dou o zoom para que a pessoa possa ver, ok? Eu acho que passaram 3 minutos já, eu sei que ainda tem mais gente para chegar, mas eu acho que eu vou ser menos interrompido daqui para frente, então a gente vai começar agora, ok? Ela já está em modo apresentação? Não, não está. Compartilhar a tela inteira. Pronto. Aqui estão os slides. Eu tenho que alterar também a proporção desses slides no futuro. É provável que as aulas de eletricidade, essas barras laterais pretas sumam aqui, né? Porque eu escrevo em Beamer. Eu poderia até ter feito isso nessa aula de hoje, mas acredito que não é necessário, ok? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. A aula de hoje é o primeiro assunto de Física 2, né? Que a gente vai abordar, que é a temperatura e expansão térmica. Além de temperatura e expansão térmica, a gente vai estudar as leis da termodinâmica de maneira geral, né? Aqui a gente vai ver a temperatura, que é a lei zero da termodinâmica. A gente vai estudar expansão térmica também, que é como os corpos se comportam quando estão submetidos a um aumento ou diminuição de temperatura. A gente vai ver nas próximas aulas, né, a definição de calor. A gente vai ver também parte de estrutura da matéria, mas não me fugiu o nome agora, que são as variáveis termodinâmicas, basicamente, equação de estado, isso. A gente vai ver equações de estado, como você descreve um sistema térmico, termodinâmico, etc., através das variáveis macroscópicas, né, que são pressão, volume e temperatura. Comumente, nas aulas de Física 1, que vocês viram no semestre passado, vocês trabalhavam muito com mecânica, né? Mecânica você tinha distâncias, deslocamentos, tempo, e aí você tem unidades compostas como velocidade, aceleração, massa. Massa é fundamental, ok? Mas velocidade e aceleração são grandezas compostas. E aqui você geralmente não vai ver tanto essas mesmas grandezas, porque o assunto é outro, o assunto é termodinâmica. Termodinâmica aqui a gente vai utilizar volumes, né, para medir comprimentos, de certa forma, não na aula de hoje, mas nas próximas aulas. A gente vai usar pressão ao invés de força e vai usar a temperatura, que é uma grandeza fundamental da termodinâmica, ok? Então, você perder mais tempo, né, o slide que ilustra a aula de hoje, temperatura, é o aparelho que a gente utiliza para medir a temperatura, ok? Devido à pandemia, infelizmente, ele é um aparelho que passou a ser cada vez mais usado, né, especialmente esse de mão aqui, na entrada de estabelecimentos públicos, né, shoppings, você geralmente sempre tem um aparelho desse medindo sua temperatura, ok? E é isso, aqui tem aparelhos mais antigos, que são baseados em mercúrio, a gente vai falar disso durante a aula, ok? Como é que a temperatura é medida por cada um desses aparelhos. Esses daqui que são mais modernos, acredito que na casa de vocês devem ter um desse tipo aqui, e a gente vai ver como é o funcionamento de cada um desses aparelhos, ok? Bom, o livro de referência é o Resnick. Claro que vocês podem usar qualquer outro livro do curso de vocês, como Sears-Zemansky. Aqui eu coloquei o livro de referência, porque era de outra turma, e a referência principal lá era o Sears-Zemansky. O Sears-Zemansky. Então, você tem o Tipler, você tem o Moisés, que é um pouquinho mais pesado, né? Você tem o Alonso Fi, você tem vários livros de física que vocês podem se basear, né? Então, o conteúdo é o conteúdo lá no caso do Resnick, que eu vou utilizar aqui, né? É o volume 2, capítulo 18. No caso do Sears é o capítulo 15, então isso vai mudar de livro para livro, ok? A gente vai fazer uma breve introdução, que a gente já começou a fazer aqui. Vamos falar sobre temperatura e equilíbrio térmico, que é o que define a lei zero da termodinâmica, ok? Vamos falar de termômetros, que são os aparelhos utilizados para medir temperatura, e das principais escalas térmicas. Depois a gente vai seguir falando de expansão térmica, né? Como é que os corpos se cumprimentam à mudança de temperatura. E por último, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto na aula de hoje, ok? Só confirmando que está gravando a aula. Boa noite, todo mundo que está chegando no chat. Lembrando que é para vocês escreverem no chat para computar a presença. Só precisa de uma mensagem, ok? Mas
Eu sempre faço esse aviso para quem chega depois e às vezes não escreve nada no chat, ok? A gente vai começar com a definição de termodinâmica, né? A termodinâmica é o estudo da energia térmica, né? Também conhecida como energia interna dos sistemas. Aqui a gente vai ver essa energia interna bem mais para frente, ok? Quando a gente for definir a primeira lei da, termodinâmica, o equilíbrio entre energias que existe. É um conceito central de termodinâmica, é a temperatura, que é a aula de hoje, né? A lei zero. E além de temperatura, volume e pressão também formam aquele trio, né, de as principais variáveis termodinâmicas. Em um sistema que varia a massa, a gente vai ver que a massa também é um parâmetro utilizado aqui. Não só a massa, mas também uma grandeza que é mais utilizado no curso de vocês, né, de química, que é o número de mols. Existe a chamada massa molar, né, a massa dividida pelo número de mols de uma substância. Então, todos esses parâmetros são usados aqui no estudo de termodinâmica, mas os principais mesmo são temperatura, volume e pressão. Então, grandezas macroscópicas, né, que você pode observar, sem precisar ir no micro, ok? Sem precisar ir no nível de estrutura das substâncias, dos átomos, das moléculas. Só na parte superficial, né, a parte macroscópica, vocês podem definir um sistema termodinâmico através dessas três grandezas: temperatura, volume e pressão. Bom, toda substância ou corpo extenso é formado por partículas que oscilam, ok? Essa forma de oscilação ela está diretamente relacionada à temperatura e ao calor, como a gente vai ver, e também a estrutura dos materiais, como sólidos, líquidos e gases, eles dependem de como essas partículas que formam a substância que a gente conhece estão organizadas, né? Nos sólidos, esperado que essas partículas, mais comum, né, que essas partículas sejam mais organizadas, uma bem próximas da outra, ok? Quando você tem esse mesmo material e você começa a aquecer, começa a dar energia para esse material, esse nível de oscilação vai aumentando, algumas ligações são quebradas, né? E essa substância ela passa a ter uma característica líquida. Essa característica líquida, as partículas que formam essa substância, elas são mais espaçadas, ok? Se você continua aumentando a temperatura, essa substância vai passar do estado líquido para o gasoso. E no estado gasoso, a distância entre essas partículas é muito maior do que no estado líquido, né? E é assim que você tem a formação de cada estado, sólido, líquido e gasoso. Dentro dessa analogia, né, desse pensamento, a gente de se esperar que a densidade de um sólido seja maior do que a densidade de um líquido, porque afinal você tem a mesma substância, você está fornecendo calor, só está espaçando a quantidade lá de partículas que compõem essa substância, né? Quando você fornece energia, você só está afastando uma da outra. Então, se você está aumentando o volume e mantendo a massa, é esperado que a densidade de um sólido seja maior do que a densidade de um líquido e, da mesma forma, boa noite, seja bem-vindo, e a densidade do gás ela seja menor ainda, ok? E, de fato, é isso que acontece, é isso que vocês podem verificar, né? Se você tem a mesma substância e você vai ver a densidade em cada estado dessas substâncias, a densidade do gás daquela substância é muito menor do que a densidade do líquido, que é muito menor do que a densidade... contrário, né? Eu estou falando, o sólido é a maior densidade, o líquido menor densidade, o sólido ainda menor densidade, ok? Para definir a temperatura, a gente parte de uma... Pode falar. Dos estados da matéria, tem agora o plasma, né? Que é o plasma ao gasoso. Sim, mas durante aqui, assim, o nosso estudo, a gente só precisa saber desses três estados básicos, ok? Vocês têm outros estados que são estudados mais recentemente, como o plasma, que você falou, existem vários outros também, né? Ou várias outras ligas, várias outras misturas de sólidos e líquidos e gasosos, mas aqui a gente só está interessado em estudar esses três estados básicos, ok? Para definir a temperatura, a lei ela vai falar sobre o equilíbrio térmico que existe entre três corpos, ok? Para isso a gente vai definir o que é um sistema termicamente isolado. O sistema termicamente isolado é aquele sistema que não troca temperatura com o meio, ok? Se você tem um sistema fechado, termicamente isolado, é um sistema onde, se você coloca um corpo com determinada temperatura lá dentro e lacra esse sistema, aquele corpo vai continuar mantendo aquela temperatura, porque ele não vai trocar calor com o meio externo.
Se você faz o seguinte experimento, né? Se você tem dois corpos A e B, eles estão separados em equilíbrio térmico com o terceiro, outro corpo C. Então, aqui aqui eu tenho um recipiente, né, que tem o sistema A, e aqui eu tenho outro recipiente com o sistema B. Se eu trago um corpo do sistema C e coloco isoladamente ali com o sistema A e verifico que A e C estão em equilíbrio térmico que a gente vai falar mais à frente, que é ter a mesma temperatura. E se eu encosto esse corpo C num sistema que está isolado também B, e eu noto que B e C estão em equilíbrio térmico, então se A está em equilíbrio térmico com C, isoladamente, B está em equilíbrio térmico com C, então eu posso concluir que A e B estão em equilíbrio térmico. E, por consequência, que eles têm a mesma temperatura. Acredito que o próximo slide vai ser mais fácil de entender, né? Aqui eu tenho um aparelho que a gente não quer chamar de termômetro, porque termômetro é o próximo assunto, né? Mas eu tenho um aparelho que ele está... aqui eu tenho um ar isolado, essas paredes aqui, elas isolam o meu recipiente, evitando que o calor passe de um lado para o outro, ok? Então, vou colocar esse termômetro aqui, eu já falei a palavra, mas aqui ele coloca como um medidor, né, de temperatura. Esse medidor de temperatura ele vai formar a mesma temperatura do corpo A e do corpo B isolado, então eu posso concluir que A e B estão em equilíbrio térmico, ou seja, que A e B possuem a mesma temperatura. Essa é a lei zero da termodinâmica, né? A gente pode falar a primeira, porque a primeira é a lei 1, mas a lei zero da termodinâmica é a definição de temperatura. Vejam aqui que eu tenho dois recipientes isolados, ok? E aqui esse experimento foi feito com os dois corpos isolados, mas se eu concluo que esses dois corpos eles estão isoladamente em equilíbrio com o terceiro corpo, então significa que A e B estão à mesma temperatura, tanto que aqui é removida essa barreira, né? Eu vejo que A e B eles possuem a mesma temperatura, ok? Aqui, para que você faça esse objeto que você mede temperaturas, né? Ela é chamado de termômetro, ok? Existem vários tipos de termômetros, os mais usuais que a gente tem hoje em dia são digitais, a gente vai explicar como é que eles funcionam. Perdão aqui pela figura pequena, eu vou dar um zoom nela. Eu mesmo com o zoom ela vai perder qualidade, então ignore o texto que está aqui embaixo, ok? Então ainda tenho que melhorar essa questão de apresentação e ignore esse texto daqui. Aqui eu tenho um dos termômetros mais simples, um dos instrumentos mais simples, na verdade, chamado de termostato. Isso é feito por duas ligas bimetálicas, ok? Cada um desses metais ele vai reagir de uma maneira diferente ao calor. Então, como cada metal vai reagir de uma maneira diferente ao calor, nesse caso aqui, o metal que está na parte de baixo, esse metal vermelho, ele vai se esticar mais, né? Ele vai aumentar de volume mais rápido do que o metal de cima. Então, essa fita ela vai se curvar para cima, nesse sentido, né? Vai fazer como se fosse a letra U, apontando para cima, ok? Caso contrário, se quando eu aplico calor nessa fita, a parte de cima ela esticasse mais rápido do que a parte de baixo, né? Então, ele ia formar uma figura dessa forma, como se fosse uma ponte, ok? Ele ia ter a concavidade invertida. Isso é um aparelho que é utilizado espiralado, né? Em alguns equipamentos elétricos e ao atingir determinada temperatura, né? Porque vocês sabem que a gente vai ver lá em efeito Joule lá na frente, quando a gente estiver estudando eletricidade, alguns aparelhos eles têm algumas proteções, como fusíveis, etc. Esse termostato aqui ele faz o seguinte: quando ele verifica que a temperatura de operação de determinado objeto elétrico, eletrônico, etc., ele está muito elevada, essa fita ela vai se curvar e vai fechar o circuito, vai evitar que a corrente aumente, então vai evitar que passe corrente, né? Vai desligar o aparelho para evitar que o aparelho chegue a uma temperatura que ele possa ser destruído. Okay? Aqui é só uma maneira de você poder estimar a temperatura, né? Você pode tentar estimar a temperatura pela curvatura de crescimento dessas duas fitas, ok? É a maneira mais primitiva. Aqui eu tenho que clicar em fim para poder passar. Você tem outra maneira que é mais utilizada aqui no curso de termodinâmica, que é o chamado termômetro de gás, né, a volume constante. O que é que você faz aqui? Você coloca um gás dentro dessa esfera aqui, ok? Esse gás ele não muda o volume dele, e aí ele vai ter outras duas variáveis que você vai poder brincar com elas, ok? Variáveis. O volume é constante, você pode mexer na pressão e na temperatura. Quando você tem essa situação, você tem esse gráfico aqui do lado, ok?
E aí, independente do gás que você trabalha, você vai ter que, se você aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Se você baixa a temperatura, a pressão também diminui. Então, o que foi que eles fizeram? Né? Eles pegaram vários gases e foram a volume constante, o termômetro a volume constante, e foram baixando a temperatura e a pressão, e foram vendo até que limite você conseguia reduzir essa pressão. A pressão chegar próximo de zero. Aí foi visto que a temperatura mínima em graus Celsius, a gente vai falar das várias escalas, mas a escala usual que a gente trabalha hoje em dia, nosso cotidiano, é graus Celsius, ok? É que quando você tenta baixar essa pressão ao mínimo, você vê que a temperatura mínima que pode ser alcançada é de menos 273,15 graus Celsius. Então, foi definido esse ponto como um ponto de zero absoluto, porque abaixo desse ponto você teria pressões negativas, né, no gás, e é um conceito que seria curioso, né, impossível de acontecer. E é assim que é definida a escala Kelvin. A gente ainda vai ver as escalas mais para frente, mas aqui a gente está vendo como é possível utilizar aparelhos para que você possa medir uma temperatura. Okay? Esse aparelho eu sei que não é tão usual para vocês, é um termômetro de volume constante, né, com gás a volume constante. Mas a gente vai chegar finalmente aqui no próximo slide a um aparelho que talvez quem for mais velho conheça, que é o termômetro de mercúrio, ok? O termômetro de mercúrio é um recipiente, né, um bulbo aqui, de vidro, ok? Com a marcação, e aqui dentro você tem um líquido metálico, né, chamado mercúrio, ok? Esse mercúrio é sensível à temperatura, então quanto mais você aumenta a temperatura do ambiente, por exemplo, do corpo, esse mercúrio que ele vai dilatar menos do que o vidro, ok? Ele vai dilatar de maneira mais rápida, a gente vai ver aí como as substâncias variam com a temperatura mais à frente, mas a partir disso aí você pode marcar qual temperatura você observa baseado nessa fita aqui, nesse líquido aqui de mercúrio, né, onde é que ele vai se deslocar, ok? É um procedimento meio chato, né, que depois de cada medida você tinha que agitar o mercúrio dentro, esperar que ele se acomodasse aqui, chegasse até próximo da temperatura ambiente, para depois colocar debaixo da axila, né, para medir sua temperatura, ok? Mais recentemente, a gente tem esse tipo de termômetro aqui. Eu acredito que a maioria de vocês já teve contato com um termômetro desse tipo. Eu vou só fazer uma interrupção, porque talvez alguém tenha feito alguma pergunta no chat, que eu não tenha visto, ok? Pois é, tem um desses termômetros, desculpe. A maioria dos aparelhos elétricos, eles têm um dispositivo desse tipo, que pode proteger, né, o aparelho de temperaturas mais altas ou então correntes mais altas também. Bom, eu acredito que todo mundo já conhece termômetros desse tipo aqui, ok? Eu tenho um aqui na mão, quebrado, obviamente, porque três também, dependendo da marca, eles são bem frágeis, ok? E esse termômetro aqui, ele só tem uma ponta, ele não tem nenhum líquido dentro, ok? E ele tem aqui um visor. Então, se ele tem um visor, é provável, né, que ele tem algum tipo de alimentação. E, de fato, eles têm uma alimentação. Desculpa aqui, que é um pouco complicado de tirar. Eu vou tirar aqui. Eles têm uma bateriazinha dentro deles. Essas baterias comuns, né, que vocês encontram. Acho que dá para ver. Eu vou até parar um pouquinho a apresentação, só para falar desse ponto. Eu acredito que agora a tela esteja maior. Ó, aqui você tem uma bateria. Eu tenho que colocar a mão aqui para que ele possa focar. E você tem esse fiozinho aqui que vai até essa ponta aqui, que era para ser metálica, mas nesse caso aqui não é, ok? Como é que funciona esse tipo de termômetro? Vocês veem que tem um circuito, né? Tem essa bateria que ela serve para ligar esse visor aqui. No meu caso, ele já está danificado, então não vai mostrar nada. Mas além de ter essa bateria, ela não só serve para ligar o visor, como ela também serve para passar uma corrente por esse fiozinho que tem aqui dentro, como eu tinha mostrado para vocês. E como é que é o funcionamento desse termômetro, então, que é tão popular hoje em dia, ok? Aqui, ele vai enviar uma corrente para esse fio. Esse fio, ele é sensível ao calor, ok? Então, essa corrente, esse fio tem uma resistência, ok? E essa resistência ela vai ser modificada conforme a temperatura que essa parte do termômetro está submetida, né? Se ele tiver uma temperatura mais alta, ele vai mudar a resistência e essa corrente que ela vai sair com um valor e voltar com outro tipo de valor, né? Ele vai medir a resistência, é um indicativo de quanto variou a temperatura, ok?
Então, é dessa forma que é construído esse tipo de termômetro, mais comum no nosso dia a dia, e é assim que ele funciona, ok? Você relaciona a temperatura à resistência que vai passar por esse fio aqui. E é assim que você consegue estimar a temperatura nesse leitor, tudo bem? A gente já falou por cima, né, das escalas, a escala que a gente utiliza no nosso dia a dia é a escala Celsius, ok? É uma escala que ela foi criada baseada em 2 pontos. Ela é chamada de escala centígrada, né, porque existe uma diferença de 0 a 100 graus nela. Claro que existem temperaturas menores do que 0 e maiores do que 100, mas esses 2 pontos, que são ponto de congelamento da água e de ebulição da água, eles são tomados como referência nessa escala, ok? Então, a água, ela... Aí, por isso que é necessário realmente chamar uma escala absoluta, né, que é a escala Kelvin. Como você está trabalhando com a água, vocês sabem, vocês são da química, né? A água, dependendo da pressão que ela está submetida, ela vai ter pontos de ebulição e pontos de congelamento, agora me fugiu a palavra solidificação, ponto de fusão diferente. Então, essa escala aí, ela não é muito adequada se você trabalha num regime onde você muda de pontos onde você tem pressões diferentes, ok? Se você está medindo ao nível do mar ou se você está medindo a uma altitude muito alta, ok? Uma montanha, etc. Mas, definindo esse termômetro ao nível do mar, ok? Você tem que a água, ela geralmente tem um ponto de fusão próximo do 0 graus Celsius, da maneira que é definida, né? E ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ok? Você tem uma outra escala que é chamada de escala Fahrenheit, aqui, que é a escala do sistema imperial. Eu acredito que lá em Física 1 vocês estudaram sistemas, né? A gente utiliza o sistema internacional, que é o que você calcula comprimentos em metros, você calcula tempos e segundos, mas você tem essa outra escala aqui, imperial, que ela é muito voltada, desculpem que está tendo um liquidificador ligado ali, espero que não esteja incomodando a aula, mas que essa escala imperial, você mede comprimentos com palmos, com braços, né, com jardas, com pés, e etc., com polegadas também. E é uma escala que é muito baseada no corpo humano, né, em medidas antropocêntricas, etc. E aí, nesse fato aqui, dessa escala Fahrenheit, ela é usada na Inglaterra, é usada nos Estados Unidos, você tem um fator de conversão, né? Essa escala também tem 2 pontos de referência. Um dos pontos de referência, inclusive, é a temperatura do corpo humano. E a outra temperatura é uma mistura de amônia e etc. Eu vou chegar nesse slide aqui, pronto. Aqui, a escala no 0, né, é definida como uma mistura de gelo e cloreto de amônia. E a temperatura do corpo humano é dado como aproximadamente 100 graus Fahrenheit, ok? Se você quiser transformar de Fahrenheit para Celsius, você utiliza essa transformação aqui. Só pegar aqui o programa que serve para fazer a anotação, né? Eu insiro aqui o valor da temperatura na escala Celsius, tudo bem? Aqui TC. E aí, para transformar de Celsius para Fahrenheit, eu tenho que multiplicar a escala Celsius por 9 e dividir por 5 e depois somar 32. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não. Você não precisa decorar isso aqui, porque no dia da prova, claro, na lista você pode consultar o slide, pode consultar, por exemplo, se você for no Google aqui e colocar... Por isso que a prova é feita dessa maneira, ok? Porque se você vier aqui do lado, no Google, e colocar, por exemplo, 35 Celsius para Fahrenheit. Acho que eu escrevi errado, mas ele vai corrigir. Pronto, aí ele já faz a conversão, entendeu? Então é meio inútil eu pedir que vocês decorem coisas desse tipo, ok? Por isso que eu já coloco essa transformação no slide de vocês. Então, se eu dou a temperatura em Celsius, você tem como conseguir em Fahrenheit. Ah, professor, como é que eu faço a transformação inversa? Basta você passar para o outro lado, né? Por exemplo, aqui, se eu quiser saber a temperatura em Celsius, eu informo a temperatura em Fahrenheit, quero saber a conversão dela em Celsius. Basta eu isolar esse termo aqui, ok? Eu vou passar esse 32 para esse lado, então eu vou ter que 9 quintos de TC. Vai sair igual, não se preocupem que a letra está feia aqui, mas no slide vai estar escrito. Eu só quero mostrar para vocês como é que faz essa transformação, ok? Eu mantenho esse 9 quintos de TC e passo 32 aqui, subtraindo para o outro lado. Então, isso aqui vai ser a temperatura em Fahrenheit.
menos 32. Ok? Pronto. Uma vez que eu quero saber essa transformação, agora é só passar esse 5 multiplicando e esse 9 dividindo. Então, a temperatura em Celsius, se eu informo o valor em Fahrenheit para vocês, ela é dada por 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Tá feio aqui, mas vou passar para cá, pronto. Temperatura em Celsius é dada por 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32 graus, ok? Então, assim que você faz a conversão de unidade para outra, essa unidade aqui, que é a Celsius, né? Ela é baseada, como eu falei, no ponto de fusão da água e no ponto de ebulição da água. Já a escala Fahrenheit, ela é baseada na temperatura do corpo humano e nessa mistura aqui de gelo e cloreto de amônio, ok? Existe a outra escala, como a gente tinha falado, né, que é a escala Kelvin. Ela foi definida a partir daquele termômetro que eu mostrei para vocês, que é um termômetro baseado em um gás com volume constante, um gás ideal a volume constante. E você foi observar, só tem um ponto ali de referência, né? No caso, a gente fala do gás, né? Mas esse ponto de referência é chamado ponto triplo da água, porque você pode ter tanto água do estado líquido, sólido e gasoso, dependendo da pressão que você aplica nesse tipo de termômetro, né? Você também pode verificar no ponto zero, no ponto zero absoluto, que a menor temperatura possível, né, que vai dar uma pressão zero também do gás, seria a temperatura menos 273,15 graus Celsius, ok? Então, é bem fácil fazer essa conversão, né? Se você tem a temperatura em Kelvin e quer obter a temperatura em Celsius, basta que você pegue a temperatura em Kelvin e subtrai de 273,15. Veja que essa temperatura aqui, para que você faça a subtração e dê um valor positivo aqui do lado, por exemplo, ela deve ser muito alta. Então, comparado com a escala Celsius, que geralmente, sei lá, a temperatura do corpo humano é 36, aqui está quantos graus? Se eu mudar aqui de tela, ó. Se eu mudar aqui de tela, está aproximadamente 27 graus Celsius aqui, ok? Então, quando eu vou passar essa temperatura para Fahrenheit, só fazer o processo inverso, né? Que eu tenho TC igual a TK menos 273. Então, se eu quero a temperatura, se eu te dou a temperatura em Celsius, por exemplo, 27 graus Celsius que está agora, e quero a temperatura em Kelvin, basta que eu passe esse número aqui somando para o outro lado, ok? Então, pronto, eu tenho que a temperatura em Kelvin é igual a TC mais 273,15 graus, ok? A temperatura em Kelvin, ela não tem, é a única das medidas que não tem aquela bolinha, né, aquele sinal de grau, ela é Kelvin só, K maiúsculo, ok? Ela é baseada no ponto triplo da água, e nesse experimento aqui que a gente vê que a menor temperatura possível de um gás que não tem volume constante, a pressão que tenderia a zero seria na temperatura menos 273,15 graus Celsius, ok? Isso aqui vocês também não precisam decorar, eu vou colocar essa fórmula no dia da prova, para que vocês possam se orientar por ela, ok? Então, sem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, escrever no chat, de vez em quando eu volto para o chat para olhar alguma coisa, ok? Aqui tem um primeiro exemplo, ok? Então, peço que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, né? Aqui é o exemplo 15.1 desse livro, que é o Sears, Lemansky, que você coloca um pedaço de gelo em sua boca e, eventualmente, esse gelo está a uma temperatura, e ele dá a temperatura em Fahrenheit, ó. 32 graus Fahrenheit. Se derrete, atinge a temperatura do seu corpo, que, na escala Fahrenheit, é 98,60 graus, ok? Aí ele pede para calcular a diferença da temperatura em Fahrenheit e calcular também a temperatura em Celsius e computar a diferença. ΔT igual a T2 menos T1. Então, vamos calcular já o que já tem aqui, né? O ΔT da escala Fahrenheit vai ser igual a 92,60 menos 32. Vamos ver quanto é que dá essa diferença de temperatura na escala Fahrenheit, ok? Eu tenho aqui uma calculadora. A primeira temperatura é 98,60, né? Menos 32. Essa diferença é 66,6. Agora ele quer que a gente transforme essa temperatura em Kelvin, ok? Em Celsius, e faça a diferença. Então, a gente já anotou esse valor aqui, né? Primeiro que o ΔT, a diferença do ΔT aqui é 66,6 graus Fahrenheit. Para que você transforme uma temperatura na escala Fahrenheit para Celsius, então basta você utilizar essa conversão aqui.
ok? Veja que a primeira temperatura é 32, né? Então, se eu coloco 32 aqui, vai ficar 32 menos 32, e vai dar 0. Então, essa temperatura, essa T1 aqui na escala Celsius, é 0 por quê? Ó? Veja que você eventualmente tem um gelo que está a temperatura de 32 Fahrenheit. O gelo na temperatura Celsius, a gente sabe que é água congelada, ela está por volta de 0 graus. Então, faz sentido mesmo. Você pega aqui esse 32, coloca aqui, vai dar 32 menos 32, dá 0, ok? E esse gelo ele vai aumentando a temperatura, né? Porque você colocou esse gelo na sua boca, então ele vai adquirir a mesma temperatura do corpo humano. Aqui a temperatura 2 é dada como 98,60, né? Então tem que aplicar nessa fórmula aqui, não é tão fácil, né? Como 32 ali que zerou. Então vamos aplicar aqui na fórmula. Vamos pegar 98, ok? 98,60 menos 32 vai dar 66,6 multiplicado por 5 dividido por 9. Essa temperatura é aproximadamente 37 graus Celsius, que é a temperatura média do corpo humano, 36,5, ok? Então, quando você faz essa conversão desses dois valores aqui, de Fahrenheit para Celsius, aqui eu não coloquei a conta não? Coloquei não, que pena. Então, vou ter que fazer aqui mesmo. Então, vamos calcular aqui, ok? Só adicionar essa pessoa que acabou de chegar. Boa noite, Carlos. Faz essa diferença aqui, né? TC1 vai ser igual a... Eu coloco 32 aqui, né? Isso aqui vai dar 0, então 0 graus Celsius. TC2 vai ser igual a... A gente já fez essa conta aqui que deu 37 graus, né? 37 graus Celsius. E aí ele pede que a gente faça o ΔT nessa escala aqui, né? ΔTC, que vai ser igual a 37 menos 0, que vai ser 37. Aqui nessa escala, ΔT, na escala Fahrenheit, é igual a esse valor menos esse que a gente já viu na calculadora, que é 66,6, né? Graus Fahrenheit. E a gente viu que a diferença de temperatura, quando você faz esse ΔF aqui, esse ΔF aqui, eles dão valores diferentes, né? Agora vamos ver o que acontece quando a gente trabalha na escala Kelvin, ok? A escala Kelvin, você coloca o valor da temperatura em Celsius e soma 273,15. Então vamos calcular cada temperatura nessa escala Kelvin. Okay? TK1 vai ser igual a 0 mais 273,15. Então, que vai dar 273,15 graus Kelvin. Entenderam? Aqui eu estou transformando essa temperatura aqui, que é a temperatura de 0 Celsius, em Kelvin. Delta K2, só um momento. Boa noite, Isaías. Ok. Vamos ver aqui o delta K2, né? Ele vai ser igual a 37 mais 273,15. 37 mais 273,15 é fácil de fazer essa conta, ó, porque aqui eu vou ter 37 embaixo, né? Se eu fizer essa conta, vai dar 0,15 no final. Aqui, 3 e 7 vai 0, sobe 1, ok? Não importa se está pequeno, não. Daqui a pouco eu vou colocar o valor grande para vocês. 7 e 3 dá 0, mais 1 daqui de cima, sobe 1. 310,15. Vou confirmar na calculadora. Eu vou ter a temperatura de 37 mais 273,15. Esse valor dá 310,15. Tá certo? 310,15 graus Kelvin. Então, a temperatura de 0 graus Celsius ela corresponde a 273,15 graus Kelvin. E a temperatura de 37 graus Celsius corresponde à temperatura de 310,15 graus Kelvin. Agora, a questão que é que a gente calcula o ΔT aqui. ΔT vai ser 310,15 menos 273,15. Esse valor, vocês podem conferir que vai dar 37 Kelvin. Pode até calcular aqui para vocês comprovarem, ok?
310,15, né? Menos 273,15. 87. Isso é meio óbvio, sabe por quê? Porque essa temperatura, quando você passa de Celsius para Fahrenheit, você só soma um valor. Enquanto essa temperatura aqui que você está transformando de Celsius para Fahrenheit, além dessa soma, diferença, você tem um fator multiplicativo aqui na frente. Quando você tem só um fator de soma, se você fizer a diferença de uma escala e da outra, esse fator de soma ele vai ser perdido. Então, por isso, a diferença da escala Celsius é igual à diferença da escala Fahrenheit. Isso é muito importante porque, por exemplo, quando vocês forem calcular calor específico, outras grandezas que vão ser utilizadas na termodinâmica, você usa muita variação de temperatura, o ΔT. Esse ΔT ela é igual tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Então, você não precisa fazer essa conversão sempre, ok? Claro que tem algumas questões que, ao invés de ΔT, você vai ter o valor da temperatura, aí você tem que ter cuidado, que aí você deve fazer a conversão. Eu sempre recomendo vocês fazerem a conversão para a escala Kelvin, porque ela é a escala do sistema internacional, né? Então, vocês já ficam tranquilos com o resultado, porque a maioria das formulações que são feitas em física, elas são adaptadas ao sistema internacional. Mas, se você tiver o ΔT, né, você é livre para escolher se você quer trabalhar com Celsius ou Fahrenheit. Essa diferença, ΔT, ela vai permanecer idêntica tanto em Celsius como em Fahrenheit, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, ok? Né? Tudo certo até agora? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Aqui é só a solução, né? Aqui a gente está falando agora do próximo tema, que é a chamada dilatação térmica, ok? A dilatação térmica, ela tem caráter linear, tem superficial e volumétrica. Aqui, como eu estou seguindo o livro, né, o CIAS, a gente vai falar só da parte da dilatação linear e da dilatação volumétrica, que é assim que está no livro também. O que aqui a gente percebe é que se você tem uma substância, você vai fornecendo calor para essa substância, sem que ela mude de estado, conforme ela vai ganhando temperatura, ela vai aumentando ou seu comprimento ou seu volume. Ela tende a se expandir conforme você vai fornecendo calor para essa substância, ok? Então, se você tem uma barra metálica, né, ela é linear, se você aumenta a temperatura dela, ela vai aumentar o comprimento. Então, aqui tem essa formulação, né, que a variação do comprimento que aumenta, ela é igual ao comprimento inicial multiplicado por uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade aqui é chamada de coeficiente de dilatação linear. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação linear de uma substância ele possui, mais sensível ao calor ele é. Se ele tivesse coeficiente de calor muito alto, então se você fornecer uma pequena variação de temperatura, ele vai se expandir mais rápido do que um outro objeto que tenha um alfa menor, que tem esse coeficiente menor. Se eu tiver um coeficiente muito pequeno, então eu vou ter que fornecer uma temperatura maior para que eu possa ver a variação de comprimento desse objeto, ok? Se você não quiser trabalhar com a variação de comprimento, mas sim do comprimento final, né, quanto foi que ele cresceu ao todo, você pode isolar esse ΔL aqui como L, mais L menos L0, e escrever a fórmula dessa maneira aqui, né? L, comprimento final, vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa ΔT, ok? Aqui eu tenho aquele caso, de novo, de fita bimetálica, ok? Que eu tenho uma liga de aço e latão. O coeficiente de dilatação do latão é maior do que a do aço, então isso faz com que o latão empurre o aço para baixo, entendeu? Então, essa fita ela vai se curvar de acordo com a temperatura, de acordo com o coeficiente daquela substância, ok? Dessa fita bimetálica, por exemplo. Aqui tem a só a legenda, né? Uma tira bimetálica é formada pelo latão e pelo aço, né? Eles estão a temperatura inicial T0. Quando a temperatura aumenta, né? O latão, como ele é mais sensível ao calor do que o aço, ele cresce mais rápido, fazendo com que essa fita se curve para baixo, ok? E aí, esse objeto é chamado de termostato, né? Como a gente já tinha adiantado, ele funciona à base desse princípio, fazendo com que o contato elétrico de acordo com a temperatura, ele pode ligar ou desligar a máquina, né? Se a máquina chega a uma temperatura lá que é muito perigosa para ela, esse instrumento aqui, né? Ele vai desligar a máquina para fazer com que a máquina preserve a integridade dela, ok? Aqui eu tenho vários valores desse alfa, ok? Do alumínio, por exemplo, eu sei que é das melhores, a maneira como o livro está colocando
essa tabela, ok? É um pouco difícil de visualizar, mas o alumínio é 2,4 vezes 10 a quinta. O coeficiente de dilatação, ela é sempre... Vejam que aqui ela é dado por ΔT, ó. Na slide anterior. É dado por ΔT, então tanto faz usar tanto Celsius como Kelvin aqui, como a diferença de temperatura é uma diferença, né? Não estou usando a temperatura usual. Eu não estou usando só a temperatura, eu estou usando a diferença de temperatura, tanto faz usar a escala Celsius como a escala Kelvin, esse coeficiente ele vai ser igual nas duas escalas. Do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5, né? O inverso de Kelvin ou o inverso de Celsius, você vai escolher. O latão ela é 2 vezes 10 a menos 5, né? Como aquela liga lá é mostrada de latão e aço, vamos ver que o aço ele tem um valor menor, aqui então na mesma escala, é 10 a menos 5. O do latão é 2 e do aço é 1,2. Então, aqui se a gente fizer a divisão, né? Dividir por 20 cada um. Bom, vocês viram que o latão ele tem quase o dobro do coeficiente linear do aço, ok? Então, para a mesma variação de temperatura, o latão ele vai crescer 2 vezes mais que o aço. Então, por isso que o aço vai ser comprimido, vai ficar curvado para baixo. O cobre, 1,7. O vidro ele tem coeficiente de dilatação bem baixo, bem pequeno, menor do que a do aço. O IVAR, que é uma língua de ferro e níquel, ele tem um bem menor ainda, e tem um quartzo fundido que tem muito pequeno. Então, quanto menor a variação do comprimento, né? Então, da variação de temperatura. Isso é interessante, né? Dependendo do ambiente que você estiver trabalhando, se você quiser um valor maior ou menor desse coeficiente. Ouviu uma pergunta, pode falar. É por isso que o aço é utilizado em estruturas de prédios para construção? Sim, é um dos motivos, né? Claro que aí você tem que também ter um fator, não só pela temperatura, né? Você tem rigidez, você tem outras características para escolher um material para fazer uma casa, construir alguma coisa, né? Mas sim, claro que também deve ter a ver com o preço, né? Se você tivesse outro material com as mesmas características do aço, mas que ele fosse mais barato que o aço, provavelmente seria o substituto do aço, ok? Então, é claro que tem a razão econômica, mas também tem essa razão que o aço ele tem um coeficiente de dilatação intermediário aqui, né, nos metais que a gente trabalhou. Ele não é tão próximo do cobre, né? O vidro aqui, ó, pode ser muito próximo dele, um determinado tipo de vidro, existem vários tipos de vidro, né? Mas em questão de dilatação térmica é isso. A gente vai ver um exemplo mais à frente justamente com o aço, ok? Que é um exemplo de um agrimensor. Não sei se vocês chegaram a visitar a universidade. Quando você passa ali próximo à biblioteca central, mais para frente, onde tem os cursos de engenharia, geralmente você vê alguma pessoa, ou então na rua mesmo, mas na UFC é bem frequente mesmo ver alguém fazendo essa medição aqui, que isso aqui é um agrimensor, né? O agrimensor é esse instrumento, ok? Uma pessoa fica aqui visualizando, a outra que vai arrastar essa cordinha, não uma cordinha que é um objeto de aço, né? Essa fita metálica aqui. E qual é a finalidade disso? A finalidade disso é demarcar terrenos, né? Demarcar territórios. Essa diz com propriedade tem tantos metros, a partir dali, o profissional que faz isso, claro que ele não faz só a medida, né? Ele tem parte jurídica, várias partes que ele deve entender para classificar um terreno, a topologia do terreno, ok? E esse agrimensor ele vai usar uma fita de aço que possui um comprimento de 50 metros. Veja aqui que ele está colocando, vocês já viram algarismos significativos, eu acho, mas não é pré-requisito para cá, ok? Só para denotar. A questão ela dá que a fita é 50 metros, olha com quantos metros ela escreveu depois do zero. Isso aqui já denota, né, que como a gente vai calcular a variação dessa fita metálica em função da temperatura, esse valor vai ser muito pequeno. Então, por isso que ele já colocou 3 zeros aqui, ok? Então, isso aqui é para explicar como o seu instrumento de medida ele pode não ser tão confiável, ok? Dependendo do dia que você vai medir, por exemplo, aqui esse terreno, né? Pode ser que você tenha uma variação de centímetros lá só dependendo da temperatura. Porque, por exemplo, aqui um dia mais ou menos frio, né? Um dia a 20 graus Celsius, foi medido um valor, e esse valor foi igual a 50 metros. E aí se pergunta se esse mesmo terreno fosse medido, mas ao invés de 20 graus, ele fosse medido a uma temperatura de 35 graus. O que é que ia acontecer com essa fita metálica? Essa fita metálica ela ia se esticar devido à temperatura. Então vamos ver qual é a margem de erro que esse comprimento aqui, né,
vai ser apontado lá no dia de calor. No dia de calor, é bastante utilizar essa fórmula aqui, né? A gente vai ter que o ΔL ela é igual ao comprimento inicial no caso aqui é 50 metros, ok? E multiplica o alfa, quem é esse alfa aqui? É o alfa do aço, que a gente viu que é 1,2 vezes 10 a menos 5, dividido por graus Celsius ou dividido por Kelvin, ok? E multiplica a diferença de temperatura. Vamos logo calcular o que é interessante aqui, né? Que é a diferença de temperatura, ΔT. ΔT vai ser igual a temperatura maior, 35, menos 20 graus Celsius, essa diferença é de quanto? É de 15 graus. Concorda comigo? É 20 menos 35, que é 15. Posso trabalhar em graus Celsius aqui, porque a unidade foi dada em graus Celsius. Como aqui tem um ΔT, eu posso trabalhar sem precisar da conversão. Ok? Então, eu vou ter que o ΔT é 15, o L0 é 50, né? Vamos calcular logo aqui quanto é o comprimento final, quanto é que ele esticou, né? 50. Aqui eu tenho 1, mais o alfa do metal a gente já tinha visto no slide anterior, é 1,2 vezes 10 a quinta, e o ΔT é 15. Eu tenho tudo isso digitado aqui, ok? Para não precisar ficar escrevendo com essa letra no mouse. Aqui, os dados da questão, né? O comprimento inicial é 50 metros, a temperatura 1 é 20 graus, a temperatura 2 é 35 graus, o alfa do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5, né? O inverso de graus Celsius. Basta que eu substitua isso nessa fórmula, né? Para obter essa resposta aqui, que é 50,009. Ou seja, aqui é 50 metros, aqui é 0,09. É como se fosse quase 1 centímetro, né? Se aqui fosse 0,1 no final, esse mesmo terreno que eu fosse medir lá, como a areia ela vai ter supondo que eu estou medindo um terreno que só tem areia, ela tem um coeficiente de dilatação menor do que o do aço. Só essa minha fitinha de aço, se eu deixar ela lá parada, medindo, ela vai medir 50 metros. Se eu deixar o tempo passar e esperar a temperatura chegar a 35 graus, a mesma fita lá que está parada, no instantinho dela vai medir, ao invés de 50, vai medir 50,01 metros, ok? Ela vai aumentar 1 centímetro só por causa da temperatura ambiente. Então, claro que o aparelho, a gente viu vários tipos de termômetro aqui, né? Mas dependendo, cada termômetro que a gente tem, ela tem uma faixa operacional, ok? Então, claro, você não vai pegar um termômetrozinho pequeno desse aqui para medir a temperatura de um forno. Ele vai derreter no forno. Então, você tem termômetros adequados para cada situação. Aqui é para mostrar também que essa fita é 1 centímetro em 50, né? 1 centímetro em 50 metros é quase nada. Então, aqui não vai modificar muito a sua medida, mas é bom você se atentar para adequar a sua medida para o ambiente que você está trabalhando, ok? Alguma dúvida? Exato. Você pode, a gente aqui não vai falar a relação, o que não ficou claro. Assim, pronto. A relação do coeficiente volumétrico de área linear, lambda igual a 3 alfa e beta igual a 2 alfa. Verdade, você tem essa relação, aqui a gente não vai estudar porque o livro não fala no coeficiente de dilatação superficial, que geralmente é usado com a letra beta. Aqui o livro usa a letra beta porque ele só trata de linear e volumétrico, ok? E aí ele considera o volumétrico como se sendo beta, mas geralmente o volumétrico a gente usa o gama. Aqui eu estou só seguindo o livro, mas vocês sabem que também se você tiver um objeto que seja feito na mesma temperatura, né? Você só vai levar em consideração o coeficiente lá, geralmente esse coeficiente é multiplicado por 2 ou por 3, se você estiver trabalhando passado linear, por superficial ou por volumétrico. Bom, uma outra importância, como a gente falou aqui, né, a importância, por exemplo, no trilho. Um trilho você tem que deixar uma folga entre um espaço de um trilho ou outro, porque no dia quente pode ser que esse metal ele se expanda, né? Então ele vai chegar num momento onde ele não vai ter mais para onde sair. Então ele vai acabar entortando, vai acabar saindo do alinhamento dele, como é o caso desse trilho aqui, ok? Aqui, por causa da temperatura, né, esse trilho acabou descarregando. Ele acabou saindo dos trilhos porque ele não tinha mais para onde crescer. Numa pista também, na ligação que você tem aqui, uma pista de asfalto, um viaduto, uma ponte, também é interessante você deixar uma folga, né? Aqui no caso essa folga é preenchida com borracha, que tem coeficiente de dilatação diferente, né? Então essas duas placas elas vão tensionar essa borracha só, e não vai fazer com que a ponte, se não tivesse essa borracha aí no meio, a ponte ia partir, né? Porque ela ia tentar crescer e não ia ter espaço para crescer para os lados, né? Ia crescer
tentar crescer no meio e acabar rachando e quebrando. Então, é importante também você construir estruturas, né, que você coloque uma certa folga para evitar que esses coeficientes cresçam, que esses materiais cresçam e quebrem, ok? Aqui a gente vai ter, já como o livro pulou, né, o caso volumétrico, ok? No caso volumétrico é praticamente igual à fórmula, ok? Você só faz mudar a grandeza aqui, ao invés de ΔL, você vai ter um ΔV, você vai ter o seu coeficiente, ao invés de alfa, um beta, ou então um gama, isso é livre para chamar do que quiser, ok? E o volume inicial, que multiplica também a variação de temperatura. Veja que é linear esse crescimento, ok? Não tem ΔT ao quadrado ou ΔT à terceira. A única coisa que pode mudar é esse beta aqui, ok? Aí aqui eu tenho também os mesmos materiais, ok? Alumínio, latão, cobre, aço que a gente utilizou, ó. O aço que a gente utilizou era 1,2 lá no caso linear. Aqui ele é multiplicado por 3 porque eu tenho o parâmetro volumétrico dele. Então, ao invés de 1,2, ele é 3 vezes maior, né? 3,6. E aí eu tenho para outros materiais, ó, aqui eu estou apresentando líquidos, né? O álcool etílico. Veja que o álcool, ó, para líquidos, ela é bem maior do que o de sólidos, ó, 7,2, 6, 5, aqui entre 1 e 2,7, 0,27, 3,6, aí quando eu vou para líquidos, ó, 75, 115, 49, 118. Então, os líquidos aqui, no caso, eles são mais sensíveis à mudança de calor do que os sólidos. Então, se eu tenho um sólido, um copo, e coloco um líquido dentro, e aumenta a temperatura no ambiente, o que é que vai acontecer? O sólido ele vai crescer numa determinada velocidade, ok? E o líquido ele é mais sensível a essa mesma temperatura, então ele vai crescer mais rápido. Então, por mais que eu não tenha preenchido todo o copo, se eu aumentar a temperatura desde que não haja passagem, né, mudança de líquido para gasoso, a tendência é que o líquido saia desse recipiente. Eu acho que vocês já viram isso se você deixa, por exemplo, um leite esquentar no fogão, né? Você deixa lá na panela, de repente o leite vai ganhando volume, até que ele derrama. E pode até apagar o fogão. A gente vai resolver um exemplo parecido com isso, ok? No próximo slide. Pronto, a gente tem um frasco que tem um vidro, e esse vidro ele tem volume igual a 200 centímetros cúbicos, ok? E ele é preenchido a 20 graus Celsius até a borda com mercúrio. Ele tem um recipiente que é de vidro e eu coloquei mercúrio líquido dentro dele, que é a 20 graus Celsius. Qual é a quantidade de mercúrio que transborda? Ou seja, ele já está falando que se ele aumenta a temperatura de 20 para 100, também aumenta um bocado, se você varia essa temperatura, né? E aqui eu tenho a informação dos betas de cada substância, né? Aqui eu tenho o vidro, que é 1,2 vezes 10 a menos 15, ok? E eu tenho aqui o beta do mercúrio, que é 18 vezes 10 a menos 15. Veja que ela é mais de 10 vezes maior, comparado o vidro com o mercúrio, ok? Então basta que eu aplique na fórmula, né? Eu vou ter que meu ΔV para o vidro vai ser beta do vidro vezes o volume inicial do vidro vezes o ΔT. Lembrando que aqui, como a gente tem um ΔT, né, a gente pode trabalhar tanto em Celsius como em Kelvin sem ter problema algum. Eu vou utilizar a calculadora aqui para mostrar a substituição, ok? Pronto, ΔV. Quanto é que o vidro vai variar o volume dele? O beta do vidro é 1,2 vezes 10 a menos 5, ok? Ele vai multiplicar o volume, que são 200. Então, vamos multiplicar tudo antes do beta, vamos deixar o beta para o final. A mudança de temperatura é 100, a temperatura final é 100 graus Celsius e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, ΔV vai ser 100, ΔT, 100 menos 20, que é 80. Eu vou multiplicar 80 pelo volume, né? Porque afinal aqui tem o volume inicial do vidro. Então, vai ser 80 vezes 200. Isso aqui é 16 mil, né? 16 vezes 10 a terceira. Então, tem 16 vezes 10 a terceira, que multiplica 1,2 vezes 10 a menos 5. Vamos olhar só as potências lá, né? Eu tenho 10 a terceira, que multiplica 10 a menos 5. Então, eu repito a base, né? Que é o 10. Eu vou pegar 3 menos 5. 3 menos 5 é menos 2. Então, eu vou multiplicar isso daqui, 16, pelo valor do beta, que é 1,2, e vai dar 19,2. Vai dar 19,2 vezes 10 a menos 2. Eu vou fazer aqui com mais calma, para que vocês possam compreender, porque eu sei que nem todo mundo pode ver isso aqui, né? Então, vamos lá. O ΔV, que é o que eu quero calcular, ele vai ser igual ao beta, que é 1,2 vezes 10 a quinta, né?
a menos 5. O V é 200. E o delta T é 80. Se eu multiplico esses dois primeiros, isso aqui vai dar 16.000, né? Que é 16 vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai dar 1,2 vezes 16. E aí eu vou ter as potências. 10 elevado a menos 5, que multiplica 10 elevado à terceira. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 2. Então, eu vou ter esse produto aqui que dá 19,2, né? Que a gente já tinha feito ali. Vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Então, você faz essa conta aqui, isso aqui vai dar, você passa duas casas para cá, né? Isso aqui vai dar 0,192 centímetros cúbicos. Então, é isso que o vidro dilata, ok? Qualquer dúvida, se vocês estiverem aqui, que eu estou tentando dar o meu melhor, o mouse é horrível, mas para que vocês possam ver como é que resolve isso aqui. Não é só vocês substituírem os dados, ok? Se você pegar, por exemplo, o volume do mercúrio, basta você substituir também aqui na calculadora, ok? Eu vou fazer da mesma fórmula, né? A gente vê que o volume de ambos são iguais, né? E a diferença de temperatura também são iguais em ambos, então eu vou ter, de novo, 200, que é o volume inicial do mercúrio agora, vezes a mudança de temperatura, que são 80 graus. Eu vou ter os mesmos 16.000, só que agora eu vou multiplicar por 18 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui vai dar 18 vezes 10 a menos 5 é igual a 18. E agora eu divido por 10.000, por 100.000. Porque 10 elevado à quinta são 100.000. Então, como tem um sinal negativo, é 1 sobre 100.000. Okay? Posso dividir isso aqui por 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Pronto. Esse valor vai dar 2,88. Esse daqui é o volume que o mercúrio vai se expandir. Olhem, reparem bem que o vidro ele vai expandir só 0,19. Ele vai crescer, se fosse em porcentagem, né, nem 20%. Enquanto o mercúrio ele vai dobrar o volume dele. Ele vai quase triplicar o volume dele. Enquanto esse daqui sobe só 20%, esse daqui vai triplicar o volume. Então vai ter realmente um transbordamento, né? Para você ver quanto é que transbordou, é só você fazer essa diferença, né? 2,88 menos o que cresceu do vidro ali. 0,192. Vai dar 0, arredondado aqui, né? 0,69 centímetros de mercúrio que transbordou. Ok? Vou ver aqui se tem uma dúvida no chat. O caso também da latinha, só que o caso da latinha no congelador tem um problema, que é justamente o que a gente vai falar aqui, né? A água, aqui a gente está falando sempre assim, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu baixo a temperatura, o volume diminui. Só que a água ela tem um caso especial, por causa das fontes de hidrogênio, aí vocês são mais com certeza vão saber mais do que eu dessas estruturas, né? Que a água, entre 0 e 4 graus Celsius, ela se comporta de uma maneira maluca, né? Se comporta de uma maneira não esperada. De 0 a 4 graus Celsius, ao invés da água ela aumentar o volume ou diminuir, se você está reduzindo o volume da água, suponha que a água está a temperatura ambiente, você vai reduzindo a temperatura. Você coloca no congelador, você coloca lá para ela reduzir a temperatura. Então ela vai esfriando, reduzindo o volume. Ela perde calor e vai reduzindo o volume. Aí quando ela chega entre 0 e 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o volume ao invés de reduzir. E é por isso que se você colocar uma garrafa de vidro, de cerveja, eu não bebo, mas quem bebe, você coloca uma garrafa até a tampa e coloca dentro do congelador, o que é que vai acontecer? Quando ela chegar perto entre 0 e 4 graus Celsius, o volume do líquido e o volume do vidro são iguais, ok? Mas quando ela estiver aqui passando de 4 para 0, quando ela estiver reduzindo, ela vai aumentar o volume. Então ela vai quebrar a garrafa, porque o volume do líquido vai ser maior do que o volume do vidro, do sólido. Então, é isso que acontece com a água, né? Que ela tem chamado esse ponto anômalo da água. Essa só uma exceção, né? Exceção a essa regra de que todo objeto que você fornece calor aumenta o volume. A água ela tem essa exceção e uma exceção que só vale nesse regime de 0 e 4 graus Celsius, ok? Bom, então foi isso que a gente viu na aula de hoje. A gente falou da temperatura e do equilíbrio térmico, né? Definiu a temperatura pela lei zero de termodinâmica. A gente falou dos vários tipos de termômetro que existem, ok?
E a gente falou das 3 escalas principais utilizadas, né? A gente tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit, que de todas as 3 é a que é mais jogada, né? Porque poucos países usam essa escala. E a gente tem a escala científica, né? A escala absoluta do sistema internacional, que é chamada escala Kelvin. A gente viu como cada uma dessas escalas são construídas, né? Os pontos de referência. E a gente viu também como é que se transforma de uma escala para outra, lembrando que vocês não precisam decorar essa transformação. No caso da prova, né, eu vou passar para vocês no slide a fórmula para vocês poderem resolver a questão que eventualmente tenha essa informação, ok? A gente viu aqui a expansão térmica, tanto quando você trabalha com objetos lineares, né, como volume também. A gente pulou a parte de objetos, por exemplo, um retângulo, uma chapa superficial, porque o livro não quis colocar, vocês podem ver lá no CIAS que não coloca essa parte do coeficiente de dilatação superficial, mas a fórmula é a mesma, né? Se você quiser escrever para o ΔS, ok? A fórmula para o coeficiente de dilatação superficial é ΔS, aqui eu estou colocando o S como uma variação de superfície, né? Ele vai ser igual a uma constante, como lá foi usado o beta, né? Eu posso escrever qualquer outra letra aqui, por exemplo, um U, que multiplica a superfície inicial, que multiplica ΔT. É sempre dessa forma, isso aqui não muda, né? Essa quantidade aqui, que é a quantidade que tinha inicialmente, a variação de temperatura não muda, e aqui só vai mudar a constante daquela substância, ok? A constante superficial, linear ou volumétrica, tudo bem? E a gente viu o ponto anômalo da água também, e foi isso que a gente estudou na aula de hoje, e esse é o fim da aula de hoje, ok? Eu vou só fechar esse slide, perguntar se vocês têm alguma dúvida, ok? Geralmente é isso, essas aulas iniciais de termodinâmica, elas não duram mais do que 1 hora e pouquinho de aula, ok? Obrigado a todo mundo que comparece à aula de hoje. Não se preocupem, as questões que a gente passou aqui são bem mais difíceis do que a questão que eu vou cobrar na lista de vocês vão ver. Eu vou passar muito conteúdo conceitual, né, como se fosse a prova do Enem, que eu vou dar vários alfas lá, e vocês sabem que quanto maior o alfa, maior a dilatação, quanto menor o alfa, menor a dilatação, ok? Então, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana, né, na terça-feira. Eu desejo boa noite a vocês e até mais, pessoal. Qualquer coisa, não esqueçam que chegou por último de escrever no chat, ok? E é isso, vocês estão dispensados. Boa noite. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês também podem procurar por e-mail ou lá no Google Sala de Aula. Oi, Davi, boa noite. Boa noite. Davi, Matheus Pinheiro mandou um abraço para você, viu? Obrigado. Meu colega. E aí me perguntou logo, né? Quem é o seu professor? Davi Monteiro. Davizão! Só elogios, viu? Muito obrigada, realmente sua aula muito boa. Mas pegue e leve com a gente, viu? Não, tudo bem. Nós somos bebês da química, viu? Eu sei, ainda mais você sendo do segundo semestre, eu sei que é mais complicado, ainda mais por causa da pandemia. Mas é o que eu disse aqui. As questões que eu passei e resolvi hoje aqui, elas são mais difíceis do que as questões que vão estar na lista. Podem acreditar nisso, ok? Então, vocês assistindo a aula, vocês vão ter uma boa nota na lista e na prova, ok? Acreditaremos em você. Mas muito boa a sua aula, parabéns. Tá, obrigado. Outro que mandou um abraço para você, professor Arilo. Ok, eu conheço o Arilo. Começou ali o doutorado com você. Também meu amigo, gente boa demais. E primo do Matheus, né? Tudo em família. Esses dois. Matheus Newton e o Arilo, conheço. Exato. Pois um abraço, Davi. Muito obrigada, hein? Até mais. Tchau, obrigado tchau. a vocês.